E versículo 5. Eclesiastes vem depois de Salmos, depois de Provérbios. Eclesiastes 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Versículo 5. Há um tempo de espalhar pedras e um tempo de ajuntá-las. Há um tempo de abraçar e tempo de se conter, ou de deixar de abraçar. Amém? Amém. Amados, semana passada nós falamos sobre esse versículo. Nós falamos que há 3 variáveis aqui. Eu pedi para você um pouco de paciência, porque eu estou com um problema aqui no dedo terrível. Então, tem hora que eu tenho que dar uma parada, talvez até colocar a mão aqui para segurar aqui, porque está doendo muito. E ele está perigando sair voando. Né? Ia ser muito ridículo. O pastor não acha que o pastor é vampiro, né? Está trocando os dentes. Né? Ou lobisomem. Misericórdia, amarrado. Semana passada nós falamos sobre esse versículo. E nós comentamos que há 3 situações, 3 conceitos aqui a serem aprendidos. Primeiro, o conceito de tempo. Eu falei que há o tempo oculto de Deus, há o tempo revelado de Deus e há o seu tempo pessoal. Eu falei que o erro que nós cometemos às vezes na escatologia é ficar tentando descobrir o tempo de Deus, sendo que o próprio Deus lá em Atos falou: não compete a vocês saberem os tempos que Deus reservou para a sua própria sabedoria, para a sua própria autoridade. Mas existe o tempo revelado de Deus em que Ele te mostra sinais de como as coisas andam. Então, quando a gente fica concentrando em tentar saber, Jesus vai vir assim, vai vir assado, vai ser... Quanto mais tempo a gente gasta com isso, a gente perde a oportunidade de estudar, não em como que Jesus vai vir, ou quando Ele vai vir, mas no como eu tenho que observar o mundo ao meu redor para me preparar para essa vida. O importante da escatologia, de Mateus 24, de Daniel 9, de Apocalipse, não é saber quando que vai ser, se vai ser assim ou assado. Isso aí está reservado para Deus. O importante desses 3 textos escatológicos que Deus revelou para nós é você conseguir fazer a leitura da época e se preparar para isso. E aí entra o tempo pessoal. Eu falei que o tempo pessoal se divide em 2 partes. Você tem o tempo pessoal, anos, dias, horas, né? Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. O tempo passa para todo mundo. O jeito que você é hoje é diferente de quando você tinha 20 anos, é diferente de quando você tinha 15, é diferente de quando você tinha 7. E vai ser diferente quando você tiver 80. E vai ser diferente quando você tiver 90. Eu me lembro na minha igreja de um senhor comentando, ele tinha 90 anos, era um senhor que tinha... Quando ele tinha 60 anos, ele se casou com uma mulher de 40 anos. E nós comentamos, não, está compatível. 40 para 60, está compatível. Mas passado ali um tempo, quando a mulher dele tinha 60 anos, ele estava com 80. E para quem é jovem, né, pessoas que nem a irmã Neuza, que nem a irmã Maria, o irmão João, a irmã Glória, Marcelo, né? Para vocês que são jovens, vocês acham que uma pessoa de 60 é igual a uma pessoa de 70? É muito diferente. Vocês acham que uma pessoa de 70 é igual a uma pessoa de 90? É muito diferente. São etapas diferentes da vida, são problemas diferentes da vida, são sonhos, desejos e necessidades diferentes. Então ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Mas isso é o tempo cronológico. Existe o tempo espiritual, que é você conseguir fazer a leitura do ambiente ao seu redor, do tempo revelado de Deus e do seu próprio coração, de como você agir e atuar nesse espaço.
nós falamos semana passada. Agora, volte ao versículo 5 e note um detalhe interessante desse versículo. Há tempo de espalhar pedras, há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, em algumas traduções. Esse versículo, quando fala de pedras e de abraço, ele não está especificamente preocupado com pedras. A pedra aqui, de certa forma, ela é um símbolo de uma coisa muito maior. Para você começar a entender agora que pedras são essas, abra a tua Bíblia, lá em 1 Pedro 2, versículo 4. Hoje vocês vão andar pela Bíblia. 1 Pedro 2, versículo 4. Então, como disse lá atrás, há um tempo de juntar pedras e há um tempo de espalhar pedras. Há um tempo de abraçar e há um tempo de deixar de abraçar. Agora acompanhe comigo 1 Pedro 2, do versículo 4 em diante. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Até aqui. Abaixe seus olhos, feche seus olhos e abaixe sua cabeça para Deus com Deus. Senhor, nosso Pai, em tua presença santa, Senhor, iniciamos agora aqui a explicação da tua palavra, Senhor. E te suplicamos, a Deus, em nome de Jesus, que nós faremos apenas aquilo que for para o crescimento da tua igreja, para o fortalecimento dela, Pai, e acima de tudo para a tua glória, Senhor. E que aquilo que não for de acordo com a tua vontade nem chegue a ser mencionado, Pai, mas se por acaso for, isso seja apagado de nossa memória, Senhor, para que fique em nossos corações apenas aquilo que nos conduz, ó Deus, ao crescimento espiritual, ao viver, ó Deus, no qual o teu nome seja glorificado. É isso que nós te pedimos, ó Pai, e por isso nós te damos graça em nome de Jesus, Senhor. Amém. Agora vocês têm uma noção do que juntar pedras e espalhar pedras quer dizer. O versículo ali, de certo modo, é uma metáfora para a construção de uma casa. No tempo lá de Salomão, de Davi, até podia existir tijolo, mas era muito mais fácil você, que é um agricultor, arar o campo, pegar as pedras que você encontrava, empilhar no canto e depois usar aquelas pedras para construir uma casa. Se você um dia tiver condições, eu espero um dia ter condições, na verdade eu já tenho condições. Eu propus para a Sueli que no ano que vem, quando nós fizermos um ano de casado, nós íamos de bicicleta para Santa Catarina. Porque de bicicleta dá para ir, né? De avião não dá. Né? E a gente pode ir acampando, né? E eu não sei porquê, gente, ela não concordou com isso. Por que será, irmã Maria? 800 km de bicicleta, que maravilha, que delícia, né, Marcelo? Né? Então, se você for para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, hoje você tem um sobrenome italiano, é chique, um sobrenome alemão é chique. Mas quando eles vieram para o Brasil, eram pobres, sem dinheiro, sem condições. O governo dava uma terrinha para eles lá no meio do mato. Eles se viram. Então, muitos italianos, alemães, lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, eles iam arando a terra e cada pedrinha que eles encontravam, eles levavam até a divisa e faziam um murinho para marcar a divisa das terras, porque eles não tinham dinheiro para comprar arame farpado. É o tal do potreiro, ou muro de taipa. Então, sim, aquele versículo lá em Eclesiastes 3, versículo 5, se refere realmente a uma construção de pedras. Mas ele fala tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E aqui isso nos remete, na verdade, a uma outra realidade, que se torna mais clara quando você lê 2 Pedro. Sabe quando aquele versículo polêmico, quando Jesus vira para Pedro, e tu? Quem dizes que eu sou? Né? Fala para os discípulos, e Pedro responde, tu és o Cristo.
o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, muito bem, Simão Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja. Nós evangélicos afirmamos que esta pedra, sobre esta pedra, é a confissão de Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Os católicos falam que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é na verdade Pedro, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Os católicos estão errados. Mas não faz diferença. Porque a pedra, a partir da qual Jesus constrói a igreja, é o próprio Cristo. Volte para 2 Pedro. Leia o versículo 4 de novo. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Agora pula para o versículo 6. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular. A pedra sobre a qual Deus constrói a igreja é Jesus Cristo. E quando fala em pedra angular, para quem não é pedreiro, né, para quem já construiu casa, não sei se o irmão Adolfo, o irmão João passaram para essa luta, a primeira coisa que você faz depois de fazer o alicerce é fazer aquela quina. Você levanta aquela quina no canto da construção, porque aí você tem um esquadro. Antigamente, eles faziam isso com o quê? A pedra angular. Ela era colocada no canto porque a partir dela você tinha um esquadro, um quadrado para construir as paredes. E do que as paredes eram feitas? De outras pedras. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que Cristo é a pedra angular, mas a igreja dele é construída com outras pedras vivas, que somos nós. Então, Pedro também é pedra. Tão pedra quanto a irmã Ivete. Pedro também é uma pedra, tão pedra quanto o irmão Adolfo. Pedro, sim, é a pedra sobre a qual Cristo também vai construir a sua igreja, assim como ele está fazendo o mesmo com a pedra chamada Marcelo, com a pedra chamada Glória. Nós somos as pedras vivas, a partir da qual Deus está construindo a sua igreja. Mas hoje eu quero que vocês entendam uma coisa. Volte ao versículo 4. À medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva. Por que Jesus é a pedra viva? Porque há 2000 anos atrás, no domingo de madrugada, ele ressuscitou. Jesus é a pedra viva porque ele ressuscitou. Então, fundamentalmente, a ressurreição de Cristo é a base a partir da qual Deus está construindo a igreja no mundo, para a salvação do mundo, para ser uma casa que leva a salvação ao mundo. E nós somos pedras vivas porque Jesus foi ressuscitado. Abra a tua Bíblia agora, volte um pouquinho aí, olha, para 1 Pedro mesmo, capítulo 1, versículo 3. Eu já fiz um estudo com vocês sobre isso quando eu comecei a vir aqui para Taubaté. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, lá está assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo. Cristo nos tornou pessoas vivas, porque Ele ressuscitou Jesus Cristo. Paulo fala em Romanos que nós antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E nós nos tornamos vivos por meio da ressurreição de Cristo. Ou seja, quando Deus ressuscita Jesus, e Ele se torna uma pedra viva, uma pedra que foi rejeitada, que foi crucificada, Ele se torna a pedra principal do projeto de Deus para salvar a humanidade. Que por meio da ressurreição dele, nós também nos tornamos pedras vivas. Nós que éramos pedras mortas, pedregulhos,
sem nenhuma importância, jogado na beira da estrada. Nós somos recolhidos por Jesus para que Ele nos use para construir uma casa onde sacrifícios aceitáveis a Deus vão ser executados. E o que é mais interessante, meu querido, sabe como é que Deus fez isso? Vá para Romanos 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Ou seja, nós somos regenerados por Deus mediante a ressurreição de Cristo. Mas como que Deus faz isso? Romanos 8, versículo 11. O que ele nos diz aqui? E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Paulo repete 3 vezes a palavra, o Espírito que habita em vocês. E se o Espírito que ressuscitou a Cristo habita em vocês, esse Espírito que habita em vocês vai dar vida. Esse Espírito que ressuscitou vai ressuscitar vocês. Ou seja, nós nos tornamos pedras vivas porque o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo passa a habitar em nós. O mesmo poder que levantou Cristo da sepultura hoje habita o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Por isso nós estamos vivos, porque o Espírito do Deus eterno, aquele poder incomensurável que venceu a morte, que ressuscitou a Cristo, ele habita hoje em você e habita hoje em mim. Agora vá para Efésios. Vá para Efésios, capítulo 1, versículo 20. Efésios 1, 20. Você vai ver mais uma faceta do poder do Espírito Santo na tua vida. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, de todo poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou ele cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que está em todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Meu amado irmão, você deixou de ser uma pedra morta, um cascalho jogado na beira de uma estrada, para se tornar uma pedra importante na construção, na execução do plano de Deus para esse mundo. E você se tornou uma pedra viva, porque o poder que levantou Jesus Cristo dos mortos, hoje habita em você, habita no seu coração e habita no meu coração. E esse poder que ressuscitou Jesus Cristo, colocou Jesus Cristo acima de todo nome, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio e potestade. Quando Paulo usa a expressão domínio e potestades, ele está falando de categorias de demônios, de criaturas do reino espiritual. Ele está dizendo, quando Jesus foi ressuscitado, ele foi colocado como autoridade suprema na terra. Lá no céu, Jesus é um com Deus Pai, ele é um com o Espírito Santo, nenhum deles é inferior ao outro, nenhum deles é superior ao outro. Mas aqui na terra, nessa era, nesse reino, Cristo manda no inferno, manda na terra, manda no primeiro céu, manda no segundo céu. A ele estão subordinados anjos, demônios, inclusive o próprio Satanás. Jesus manda em tudo e em todos, e nenhuma autoridade é maior do que a dele. E esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos, esse poder que em glória declarou Jesus o maior, o superior, esse poder habita em você.
você e habita em mim. Por isso nós somos chamados lá em 1 Pedro 2 de pedras vivas. Por isso nós somos considerados pedras vivas. Porque o poder do Espírito Santo habita em nós. Agora eu quero te fazer uma segunda pergunta. Volte lá para 1 Pedro 2,4. Eu quero fazer com você algumas perguntas agora, para que você reflita sobre essa situação. Volte para 1 Pedro 2,4. Eu estou fazendo vocês irem e voltarem hoje, né? Para vocês ficarem craques em usar a Bíblia. 1 Pedro, de novo, capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Meu amigo, meu irmão, pelo poder do Espírito Santo, você foi transformado de morto em vivo. Pelo poder do Espírito Santo, você foi regenerado, você foi transformado e feito uma nova criatura. Pelo poder do Espírito Santo, você recebeu a capacidade e o poder que tornou Jesus Cristo acima de toda autoridade, de todo nome, de demônios, anjos, Satanás, tudo. Se esse poder que transformou Cristo em tudo que Ele é, habita também em nosso coração, por que a nossa vida cristã é tão sem sentido, tão fraca? Meu amado irmão, o poder que ressuscitou a Jesus significa vitória. O poder que ressuscitou Jesus significa vitória. E por que a nossa vida não é uma vitória? Por que a nossa vida espiritual não é uma vitória? Meu irmão, o poder que ressuscitou a Jesus Cristo, Ele regenerou a Cristo, Ele regenerou a nós. Regenerar significa ter uma nova vida. Para quê? Para viver em santidade, para viver de uma maneira que agrade a Deus. E por que nós não temos essa santidade? Quando eu falo para vocês no começo do culto que eu não tenho dom de cura, que eu queria ter, isso não é verdade, não é bonito, isso é uma condição de fracasso. O que é a igreja de hoje? Eu não estou falando de palhaçadas pela televisão, eu estou falando de poder verdadeiro. Por que as nossas igrejas hoje não têm poder de verdade? Deus deixou de fazer milagres? Não. Se você pegar hoje, qualquer missionário que veio da África para dar testemunho em alguma igreja por aqui, conversar com ele, ele vai te falar de maravilhas que ele presenciou. Se você for em São José, na sede da Operação Mobilização, que tem missionários indo lá para a África, para a Índia, para a Arábia Saudita, para os países muçulmanos, eles vão falar para vocês de milagres que eles presenciam. Se você pegar qualquer livro de missionário que voltou agora do campo, ele vai te falar de mover maravilhoso, sobrenatural de Deus. E por que nós não experimentamos isso aqui? Se todo esse poder que ressuscitou a Jesus Cristo está hoje no nosso coração. Por quê? Porque nós não caminhamos de vitória em vitória sobre o pecado. Por que nós não caminhamos de vitória em vitória sobre as circunstâncias ao nosso redor? Porque nós temos medo. Porque nós temos preocupação, porque nós temos insegurança, porque esse poder que ressuscitou a Jesus Cristo está hoje dentro de você. Abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses é ali um pouco depois de Filipenses e antes de Tessalonicenses. Colossenses capítulo 3, versículo 1, de novo o assunto da ressurreição. Paulo aqui faz um desafio. Lembra que eu já falei para vocês a respeito da expressão portanto?
Toda vez que você encontrar a expressão portanto na Bíblia, é porque o autor do texto estava explicando alguma coisa. Ele está explicando, aí ele fala, então, por causa disso, portanto, é uma conclusão e ao mesmo tempo um desafio. O Jonatas obedece à irmã Ivete. O Jonatas ama a irmã Ivete. O Jonatas faz tudo que a irmã Ivete quer. Portanto, a irmã Ivete manda no Jonatas. O Marcelo toca bem violão, o Marcelo conhece bem as notas musicais, o Marcelo canta bem, portanto, o Marcelo é um cantor. Então, quando chega em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 em diante, Paulo fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quem já viu Mariosca? Sabe o que é Mariosca? Mariosca é aquela bonequinha russa. Ela é grandona. Aí você tira ela, tem uma outra igual, aí você tira, tem uma outra igual, aí você tira outra igual, até que no final tem uma pequenininha assim, chama mariosca. O que você tem aqui é uma mariosca. Portanto, se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas do alto, pense nas coisas lá de cima. E como é que fala o versículo 3? Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Se você realmente morreu nessa terra, você está em Cristo e Cristo está dentro de Deus. Sabe por que nós somos fracos na fé? Sabe por que a nossa pregação é fraca? A minha pregação é fraca? Sabe por que a igreja patina? Porque a igreja está se preocupando demais com coisas da terra. Eu tenho pavor quando eu vejo pastores e evangélicos envolvidos com política. Eu sou um pastor, eu sou embaixador do reino dos céus. Por que eu vou me rebaixar a ser um representante de homens? Eu quero ter um país melhor, sim, mas se ele não ficar bom, eu não moro aqui, eu sou cidadão dos céus. Um dia eu vou embora. Nós estamos esquecendo a vida além do mundo. E nos preocupando muito com a vida aqui. Mas o que é pior? Lá em 1 Pedro 2 e 4, nós estamos sendo unidos, juntando pedras, para construir uma casa, para dar o quê? Sacrifícios espirituais a Deus. Deus não está preocupado com o tamanho da igreja, Deus não está preocupado com o caixa da igreja, Deus não está preocupado se a igreja tem 1.000, 10.000 ou 10 pessoas. Deus não está preocupado com a influência política do pastor da igreja. Deus não está preocupado com nada disso. Ele quer que nós tenhamos santidade. Ele quer que nós vivamos de uma tal maneira que o nome dele seja glorificado no nosso viver no dia a dia. E duas maneiras principais de você viver assim é: não andeis preocupados com o que há vez de comer, beber e vestir. Gente, a rotina do dia a dia mata a fé em Jesus. Eu deveria orar um pouquinho mais, mas eu tenho que varrer a casa. Lembra de Marta e Maria? Eu deveria jejuar um pouquinho mais, mas nossa, eu tenho que fazer o almoço. Eu deveria estudar um pouquinho mais a Bíblia, mas eu tenho que ver o jornal das 7, das 8, das 9, das 10. Nós estamos vivendo a nossa vida cristã como se o nosso destino final fosse aqui. Não estou dizendo para você sair agora, vender tudo que tem, colocar uma roupa de saco e sair caminhando pela rua. Não é isso. As duas coisas. Pensar na vida além, as coisas lá do alto. E segundo, trabalhar para que nós tenhamos uma vida onde
onde sacrifícios espirituais sejam oferecidos a Deus no meio do nosso viver. Esse é o chamado de você para hoje. Esse é o chamado para mim para hoje. Esquecer um pouco do nosso dia a dia, esquecer um pouco daquilo que eu posso pôr a mão, tocar, ver e sentir. E me concentrar mais nas coisas lá do alto. E procurar viver a minha vida de uma tal maneira que nela sacrifícios espirituais sejam oferecidos a Deus. E nisso aqui eu não posso deixar de mencionar Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não posso esquecer de citar aqui Paulo, quando fala em Coríntios, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ele à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, eu não seja pego em falhas. Santidade, compromisso com Deus, prioridade do reino na tua vida. Se a ressurreição de Cristo significa uma coisa para nós hoje, é que o poder que ressuscitou a Jesus está em você. E Ele te capacita a viver uma vida em que Deus é glorificado. Uma vida com poder. Desde que você tome a decisão, hoje, amanhã, depois de amanhã, de viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém. Abaixe sua cabeça e falemos com o nosso Deus e Pai. Senhor, nosso Pai, em tua presença santa, Senhor, damos-te graças a Deus pela tua palavra que foi lida e explicada, Senhor. E te suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja aqui em nossos corações, ó Deus. Aquilo tudo que foi dito, ó Pai, que não é de acordo com a tua vontade, que seja retirado das nossas memórias. Mas que aquilo que foi falado, Deus, que porventura seja do teu agrado, que permaneça em nossa mente, em nosso coração, queimando, Pai, nos incomodando, Senhor Deus, tirando de nós a nossa paz, para que, inconformados com a nossa pecaminosidade, nós possamos buscar uma vida de maior santidade, de maior consagração, na qual o teu nome seja glorificado. Nos ensinas, ó Pai, a ter olhos espirituais para ver o além da matéria, Senhor, para ver as coisas do alto, para dar prioridade no teu reino, Senhor Deus. Nos ensina, ó Pai, a vivermos a nossa vida de tal modo que a cada dia, cada palavra, cada gesto, cada ação, ó Deus, seja um gesto de disciplina, de contenção, e que seja também, Pai amado, um sacrifício espiritual agradável a Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos, dando graça por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amados irmãos, Jonatas, eu sei que eu vou ter que tirar agora aqui, não sei se vai dar certo.